E aí pessoal, hoje é dia 15 de dezembro de 2026 e a gente está fazendo um ano que mora na Kombi. E aí, será que vale a pena morar numa Kombi? Acho que o Snow não. Ai, meu Deus. Não por causa do Snow. Daí ele fugiu. Que pulão. Tá. Valeu a pena largar os empregos, estar longe das famílias? Perder momentos especiais com família, amigos, carreira, né? Carreira. E aí? Pra estar morando numa Kombi, um espaço tão apertado? Com um gato? Vamos comentar sobre isso, mas pra gente entender como é que tá sendo esse um ano, a gente tem que comentar desde o início essa história. Primeiro, para quem não nos conhece, eu sou o Paulo, eu sou de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, a famosa Praia do Cassino, e eu tive alguns problemas lá, a cidade ficou com pouco emprego, e muitos gaúchos, quando estão sem dinheiro, acabam indo para Santa Catarina. E eu fui a Santa Catarina atrás de emprego e arrumei o amor da minha vida. Eu sou o amor da vida dele. Eu sou Stephanie, eu sou de Itapema, Santa Catarina. Nascida e criada. E lá, né, eu era professora, desde novinha trabalhando, me formei, fui trabalhar na escola até começar essa aventura. E da onde veio a ideia de comprar essa Kombi? Na verdade, eu comecei a trabalhar em Itapema, num pub. E lá muita gente do dinheiro, lá gente de Balneário Camboriú, ia me visitar lá, ia pro pub. E alguns até invejavam minha história, falavam: pá, Paulo, a gente tem muito dinheiro, mas não aproveita o que tu aproveita. Eu pagaria para ir nesse lugar contigo. E a Kombi eu comprei para poder fazer um projeto onde levava pessoas para criar momentos especiais e com isso eu poder ganhar dinheiro também. E aí eu comecei todo dia a questão da transformação da Kombi, de buscar a Kombi. Eu fui com a minha mãe buscar essa Kombi em Curitiba. A gente já quebrou o motor dela no início, caixa de marcha, foi bastante aventura. Então foi quando minha irmã veio conversar comigo e a gente conversou sobre o sonho da minha mãe, que sempre foi morar em Maceió. E ela não vinha por causa dos filhos. Então decidimos nós vir para Maceió e toda aquela construção da Kombi que eu tinha feito para turismo, eu acabei adaptando rapidamente, para poder pegar a estrada. Justamente nessa época foi onde a gente já, né, tinha se conhecido, a gente estava ficando, nada sério. E aí ele veio com a ideia de que ele ia embora, né? A ideia não, a notícia, que ele ia embora. E eu tinha recém saído de um relacionamento, a gente estava com planos totalmente diferentes. E a gente só aproveitou o tempo que ele tinha até ir embora, né? Foi embora em fevereiro, por aí, de 2023. E a gente ficou aí uns meses curtindo, fizemos vários passeios. Enfim, a gente curtiu tudo que tinha até a data de ele ir embora. E não tinha como ele me levar, né? Porque a gente, como eu falei, a gente não tinha um relacionamento sério. A gente não ia firmar um relacionamento assim, né? A gente que é homem tem a ideia de ser o provedor da família. E eu tinha saído do emprego, eu ia fazer uma viagem de Kombi e ia chegar numa cidade que eu não conhecia. Então é muito difícil tu poder fazer alguém sair do convívio da família, do convívio do emprego, para poder botar essa pessoa em risco. E inclusive a Kombi não tava nada adaptada para uma viagem até Maceió, né? Eu fui dormindo nos bancos. E que o projeto ainda era vender passeios quando chegasse em Maceió. E foi um dia de correria, porque o dia de ele ir embora teve troca de pneu, balanceamento, a gente fez. E tinha que arrumar as coisas dele dentro da Kombi. Foi muito especial. Fizemos um churrasco com alguns amigos, ficamos até 1h da manhã, eu acho, organizando tudo isso, para eu poder sair umas 5 da manhã. Foi bem corrido. E eu comecei a viagem, eu fui para São Paulo. Acho que eu vou chorar. Vai.
Calma aí. O começo da viagem foi bem emocionante para nós dois, tanto por causa da separação, tanto por causa da minha euforia, por causa do meu medo, a Stephanie numa nova rotina. E eu tinha feito um planejamento de juntar um dinheiro antes de pegar essa estrada e acabou que algumas coisas deram errado. Eu fui para São Paulo. Eu vou encurtar bastante essa viagem para a gente chegar no ponto que é esse nosso 1 ano. Chegando no Rio de Janeiro, eu já estava com bastante problemas na Kombi. Eu não entendia de mecânica, Nem de viagem. nem de viagem. Foi bem difícil para mim. Foi quando conversei com a minha irmã mais uma vez e ela falou comigo: Paulinho, tá mostrando a parte boa da viagem e tem um monte de gente te acompanhando e tu nunca pede ajuda, pede ajuda. E foi o dia que eu pedi ajuda e um monte de seguidor veio me ajudar. Eu consegui arrumar a Kombi, eu consegui juntar um dinheirinho e aquele projeto que eu tinha, que era criar momentos especiais, eu acabei de ver que eu estava conseguindo alcançar pessoas. Quando eu consegui dar uma reestruturada no projeto, eu recebi uma visita muito especial lá no Rio de Janeiro. Um pouquinho antes do Paulo ir embora de Itapema, eu me acidentei de moto. E aí fiquei de cama e tal. E aí quando eu tinha que voltar a trabalhar, não podia voltar a trabalhar por conta, né, burocrático de INSS, coisa arada, que eu tinha que esperar fazer a perícia médica e aí não marcavam, enfim, aquela coisa. Aí eu tava pronta pra trabalhar, não podia voltar a trabalhar. A moto estava pronta já do acidente. Eu tinha uma semana até a próxima data da perícia médica. E aí ele falou, a gente sempre manteve contato desde que ele foi embora. E aí ele falou, por que não vem pra cá, né? Falou num tom meio de brincadeira, mas falando sério. Daí eu peguei, a hora que ele falou, eu abri o Google Maps. Aí eu falei, meu Deus, 18 horas, né? 18 horas. Meu joelho ainda não tava 100%. Aí eu falei, quer saber? Eu tinha pouco dinheiro. Ele tinha pouco dinheiro. A gente juntou um pouquinho de cada. E eu fui. Fui 18 horas de Itapema ao Rio de Janeiro. E foi muito legal. Eu falo que foi a melhor viagem da minha vida. Porque essa aqui tá sendo, né? A Kombi é uma outra coisa. Mas a viagem de moto pro Rio de Janeiro foi incrível. E depois que essa maluca chegou no Rio de Janeiro, eu pensei, é com ela que eu vou casar. E aproveitamos um pouco do nosso tempo lá. Ficou quantos dias? Fiquei quase uma semana. Depois eu acabei seguindo viagem, comecei a conhecer muitos viajantes pelo caminho. E depois de ter conseguido o propósito, que era alcançar pessoas e inspirar pessoas com essa viagem, comecei a ver os viajantes, ver que eles viviam de várias formas diferentes e comecei a pensar que talvez eu pudesse viver assim também. Isso aconteceu no Espírito Santo, quando eu conheci muitos viajantes e seguindo estrada, depois chegando na Bahia, a Kombi pegou fogo. Aí foi um momento de desespero, foi um momento que eu pensei em desistir. É aquele momento que tu te sente injustiçado por Deus. Foi um momento de choro, foi um momento bem pesado para mim. Depois disso eu consegui, com a ajuda de algumas pessoas, arrumar a Kombi de novo e terminar essa viagem. Saúde. Obrigada. Foram 5 meses essa viagem e me ensinou muito. Foi Kombi quebrando, foi pessoa me ajudando. Isso foi um pequeno ensinamento e quando eu cheguei em Maceió eu fiquei pensando, cara, eu quero fazer isso. Eu me senti muito vivo, eu senti Deus muito presente em todo momento da estrada. É diferente de tu ir trabalhar e voltar e as coisas acontecem ao teu redor e tu não está atento a ver. Na estrada a gente está muito atento. A gente, todo dia é diferente, sempre uma oportunidade diferente brilha na nossa frente, então tu tem que estar atento.
Quando eu estava a poucos quilômetros de Maceió, minha mãe mandou uma mensagem falando: vai ter uma festa aqui, o Maceió. E vai ter um monte de DJ que tu gosta, um monte de coisa que tens que curtir essa festa. Eu falei: mãe, eu tô sem dinheiro, eu tô chegando agora na cidade, eu não tenho como curtir uma festa, eu vou arrumar um emprego lá. E assim, novamente eu fui abençoado e consegui o serviço lá. Acabou que eu meio que tomei liderança durante esse evento que teve lá, da parte da cozinha, lá onde eu trabalhava, e isso me abriu outras portas. Depois da viagem do Rio de Janeiro, eu e a Stephanie passamos meses programando uma viagem muito especial, que ela foi me ver também em Maceió. Mas dessa vez não foi de Não moto. foi de moto. E nós planejamos, e daí foi quando eu fiz uma nova reforma na Kombi. E essa viagem a gente planejou antes de tu ir embora, né? Tipo, a gente não planejou de fato, mas falei, minhas férias de julho, né, que eu trabalhava em escola, eu vou pra Maceió te visitar. Uhum. Depois desse serviço, eu fiz uma nova reforma na Kombi, transformando ela realmente, tirando do projeto de turismo para o projeto de casa. Stephanie chegava no domingo, na quinta-feira eu recebi uma proposta de emprego em outra cidade, que eu nunca tinha ouvido falar. É verdade. Então, chegou o domingo, chegou o amor da minha vida e acabou que fizemos um passeio bem corrido até São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Fomos pro Caminho de Moisés, em Maragogi. Voltamos. Isso tudo quase virado, né? Isso tudo em 24 horas. Porque eu cheguei de madrugada, era quase 4 da manhã, de domingo pra segunda, de domingo né? para segunda. Saímos segunda de manhã cedo, dormimos em São Miguel dos Milagres, fomos até Maragogi e depois voltamos para Maceió. Depois dessa correria toda, para pegar minhas coisas, porque precisávamos ir para Paulo Afonso, eu chamei a Stephanie no porta-mala da Kombi. Isso. Porta-mala. E comentei com ela que nenhuma outra maluca no mundo faria uma viagem até o Rio de Janeiro para me ver, faria até Maceió para me ver, e que já fazia tempo que eu tinha visto que eu queria ao meu lado. E perguntei para ela: e aí, esse é o meu projeto, eu quero viver na Kombi, eu aprendi muito na estrada. Tu topa vir comigo nessa estrada? Topo. Isso era julho, né? E eu falei topo, tendo um monte de compromisso. Isso. Mas... E aí nós partimos para Paulo Afonso, na Bahia, um lugar que nós não conhecíamos. Foi bem engraçado porque eu cheguei lá como gerente de atendimento e eu morava numa Kombi. O restaurante era chique, O restaurante mais chique da cidade. E aí eu tomava banho de caneca antes de ir trabalhar e dar treinamento para os garçons. Chegou depois o momento dela voltar para Santa Catarina. Foi bem difícil para nós. Eu estava numa reconstrução, minha família acabou indo para Paulo Afonso, voltou para Santa Catarina e nós tínhamos programado dela voltar para Paulo Afonso em dezembro. Porque daí eu ia cumprir meu ano letivo na escola, né? Porque final de ano é ruim deixar na mão, né? A gente acabou antecipando a ida dela para Paulo Afonso. Aí começou uma outra parte do projeto. E aí, como é que nós vamos fazer agora? Quais nossas prioridades? Por onde começar? Porque embora eu tinha feito 5 meses de mudança, eu não tinha experiência na estrada. Foi 1 ano e meio em Paulo Afonso, 1 ano e meio de bastante trabalho. Eu tinha um serviço com um salário muito bom lá para a região e eu arrumei outro serviço. Eu também. A Stephanie tinha um emprego. Era o Julius. Então os dois ficaram 2 anos, 1 ano e meio trabalhando em 2 empregos. Nós, durante todo esse tempo, nós decidimos estudar enquanto fazíamos a reforma da Kombi, porque nós tínhamos muito medo. Medo foi uma coisa que nos acompanhou todo momento, acho. Tínhamos feito um trato. Falamos: amor, nós vamos viajar, mas como é que a gente quer que seja a nossa vida na estrada? A gente sempre falou que a gente queria viajar
tendo condições de chegar num lugar, poder ir naquele ponto turístico legal, ir naqueles passeios pagos que são legais, que vale a pena fazer e ir tranquilamente, né? Não ter que sofrer para ir ou não ir por conta de dinheiro mesmo, né? Porque a gente precisa de dinheiro para comer, viver na estrada e, enfim, a vida na estrada é muito mais barata, mas é totalmente incerta, né? Ainda mais a gente já estava começando. E a gente, como a maioria das pessoas que estão na estrada, não somos aposentados e não nascemos herdeiros. Então, tudo que a gente construiu com o nosso trabalho. A gente sempre se focou, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar e a gente precisa ter alguma segurança para o futuro. E a gente sempre, graças a Deus, graças às nossas escolhas e às pessoas que nós somos, porque nem tudo só acontece graças a Deus. Deus abençoa a gente no que a gente procurar fazer. Nós somos muito abençoados no caminho. Isso desde quando nós estávamos em Santa Catarina, que eu comecei a querer construir esse projeto. Eu fui muito abençoado no Rio de Janeiro. Depois de um tempo, eu descobri que eu fui abençoado quando a Kombi pegou fogo, porque tinha que acontecer. Porque lá eu consegui um mecânico que mexeu na Kombi, que até hoje ela nunca mais teve muitos problemas que teve antes de pegar fogo lá, naquele lugar. Que não tinha nada. Que não tinha nada e tinha a única empresa, eu me arrepiei, tinha a única empresa especializada em Kombi que eu passei no Brasil. É paraíso das Kombis, né? Isso. E dentre muitas outras ajudas que nós recebemos no caminho. Se a gente fosse falar de todas, especificamente, a gente poderia fazer um vídeo, meu Deus. Isso. Ou ser injusto de esquecer alguém. Então, quem nos ajudou no caminho, a gente fica muito, muito grato. Depois disso tudo, a gente chegou ao momento de nós cairmos na estrada. Foi dia 15 de dezembro de 2024. Nós passamos uma noite na prainha, onde saímos com tudo de casa. Meu Deus. Muita coisa. Não, a gente saiu com o triplo de coisa do que tem aqui dentro hoje. Isso. E no início da viagem, nós tínhamos uma moto. Foi a mesma moto que a Steph foi para o Rio de Janeiro. A gente mandou de transportadora para Paulo Afonso. Fomos para Piranhas, fizemos um passeio até Maceió. Essa viagem de 5 horas e meia até Maceió demorou 4 dias, 5 dias. 5 dias, nós já fizemos alguns passeios que queríamos. Como minha mãe morava em Maceió, nós decidimos fazer Maceió como nosso primeiro ponto seguro. Acabamos fazendo a acerto das empresas que trabalhávamos, estávamos no seguro-desemprego e estávamos começando uma nova carreira na parte digital, que era o nosso sonho. Quando nós saímos de Paulo Afonso, era trabalhar digitalmente. E por mais que a gente estivesse, né, com uma renda ali mensal durante 4 meses, a gente não quis ficar parado nesses 4 meses, né? A gente estudou, trabalhou bastante para, né, com o objetivo do nosso sonho. Quando estávamos em Maceió, nós trabalhávamos durante o dia na casa da minha mãe, porque tinha internet. Uma noite dessas, a moto praticamente ficava quase sempre na casa da minha mãe. A gente não tirava ela da garagem porque onde a Kombi estava era muito perto do apartamento dela. Então a gente ia a pé e voltava. Só pegava para ir no mercado, né? Aí uma noite a gente levou a moto para Kombi e dormimos, e a moto foi roubada a menos de 3 metros da Kombi. Muito menos, ela estava quase encostada na Kombi, né? E era um dia de muita chuva, justamente por isso a gente não levou a moto pro apartamento, né? Porque a gente pegou a moto para ir fazer compra e ficamos na Kombi. Começou a cair o mundo e depois no outro dia caiu o nosso. Conseguimos recuperar a moto estava depenada, a gente acionou o seguro, arrumou a moto e vendeu a moto. O que acontece? A moto, ela tinha uma cilindrada muito maior do que a gente precisava. Pesada. Pesada e grande. tal. Já era o projeto vender a moto.
não precisava ser desse jeito. A gente acabou perdendo algum dinheiro dentro disso. Depois disso tudo acontecer, nós pegamos novamente a estrada e fomos subindo ao norte do Brasil. São Miguel dos Milagres, Maragogi. Um pouquinho antes disso a gente deu um passeiozinho para o sul também. Tem tudo isso no YouTube, vocês vendo nos outros vídeos. São Miguel dos Milagres, nós fizemos nosso primeiro voluntariado pela World Packer juntos, porque eu já tinha feito alguns na viagem. Bem interessante, aprendemos bastante por lá também. Acho que foi uma parada estratégica para nós também. Porque a gente estava bem acomodado em Maceió e depois a gente foi para São Miguel dos Milagres, né, com uma segurança também, de estar, né, confortável, trabalhando, internet. Então, o medo é algo que sempre nos acompanhou e a gente nunca deixou de fazer nada por causa do medo. A gente sempre se planejou melhor, a gente deu mais tempo ao tempo. Falando nisso, Porto de Galinhas foi um desses momentos onde nós estávamos subindo na estrada, fazendo muitos passeios, curtindo bastante. E aí a gente chegou à parte a época da chuva aqui no Nordeste. Que o inverno aqui é chuva, não faz frio, mas é chuva. Decidimos passar essa temporada por lá. Foram 3 meses? 3 meses. Em Porto de Galinhas. Entre Porto de Galinhas e Maracaípe, 3 meses. 3 meses. Dentro desse tempo a gente conseguiu passar 2 semanas em Santa Catarina, pegamos um avião para rever os familiares, para rever os amigos. Essa vez foi a segunda, que lá em Paulo Afonso também a gente conseguiu ir ver a família. O momento também foi muito importante para nós, na nossa estrada. Porto de Galinhas foi muito aprendizado. A gente começou a fazer muitas vendas na praia. Nós começamos com vendas de fotos, baixa temporada as fotos não estavam tão bem, começamos a vender comida, começamos a fazer alguns trabalhos de captação de imagens para restaurante no caminho da viagem. Começamos a trabalhar digitalmente também e foi quando a gente conseguiu realmente se sentir bem na estrada. Seguros, né? E seguros, porque começamos a ganhar algum dinheiro na estrada de verdade. Não dependíamos mais de seguro de emprego, estávamos trabalhando. Só dependia da conta. gente, né? E terminou um projeto de um trabalho e a gente falou, agora vamos pegar esse nosso tempo investido em trabalho, vamos agora ir pro interior, que a gente gosta do interior, a gente gosta do mato, a gente gosta de cidade pequena. E a gente foi, então, pro interior de Pernambuco, conhecemos muita cidade, a gente desceu até o Vale do Catimbau e depois fomos subindo de volta pelo interior, então foi muito importante também. A gente conseguiu aproveitar muito, conheceu gente de todo tipo e os lugares que a gente foi foram incríveis. Vale do Catimbau, assim, meu Deus do céu, né? Sim. Vale do Catimbau é um dos lugares mais lindos que a gente já foi, já viu na vida. E para quem está acompanhando a gente no YouTube, vocês vão ver que a gente agora está no futuro. Por quê? A gente fez essa viagem porque o nosso sonho realmente seria viver da experiência. Desde o início, quando eu comprei a Kombi, o projeto era vender momentos especiais, era criar momentos especiais para as pessoas. E o projeto continua sendo esse. Só que hoje a gente quer fazer isso pelo YouTube. E nós estávamos produzindo e nós percebemos que tinha vezes que nós parávamos para trabalhar e que isso fazia com que a gente não conseguisse produzir tantos vídeos para vocês. E nesse mês a gente conseguiu produzir vídeos para a gente estar podendo usar durante um tempo que a gente está aqui agora trabalhando. Então esse momento também foi muito importante para nós. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e aproveita, vai lá, deixa uma curtida, um comentário, se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Isso. A gente percebeu que tem muita gente que é seguidor nosso que vê pela televisão. E aí fica difícil curtir e comentar. Mas provavelmente essa pessoa está com o celular na mão. Então aproveita, vai lá e dá um comentário e diz o que está achando do vídeo. E estamos chegando agora na parte final, onde nós vamos dizer se valeu ou não a pena. Tá? Então agora, depois da gente ter ido para o interior,
a gente foi para João Pessoa e voltamos para o litoral e agora estamos em Pipa. Aqui em Pipa está sendo outro momento muito importante para nós. Pela primeira vez nós estamos com um acampamento. Verdade, a gente sempre fica na rua, a gente sempre ficou na rua, né? Neste um ano. Pelo aplicativo iOverlander, que quase 100% dos viajantes usam. A gente sempre ficou na rua e dessa vez a gente está com uma casona, uma mansão gigante. E aqui a gente está conseguindo trabalhar, a gente está num projeto agora 100% online, que é o nosso sonho. Por quê? Porque a gente fica muito refém de cidades grandes, de cidades turísticas para poder fazer vendas na praia. A gente podendo viver do YouTube e viver online, a gente pode ir para o lugar que a gente gosta, para cima dos morros, para a beira da cachoeira, para o meio do mato. Então agora, quais são nossos planos para o futuro? Depois de um ano na estrada. Depois de um ano na estrada. A gente pretende seguir viagem, a gente pretende continuar indo em direção ao norte e depois ir para o interior. Antes disso, a gente tem que fazer mais uma reforma na Kombi. A gente vai aproveitar que está aqui nesse espaço, onde temos luz, temos água, espaço. O que é importante nós falar sobre esse um ano. Agora vamos falar um pouco sobre esse um ano, um resumo para vocês. Dá trabalho viver na estrada. Metade do tempo é sobrevivendo, buscando Isso. água. 2 horas do dia é sobrevivência. É buscar água, esvaziar o nosso banheiro, porta-pote, é carregar energia, é descarregar água cinza. 2 horas do dia a gente passa em função disso. Além de lavar louça, além de da vida cozinhar, normal. a vida normal. Porém, a vida normal às vezes não é tão normal assim, né? Porque às vezes pode ficar sem água, daí não dá pra lavar a louça naquele dia. Ou acha um jeito de lavar, ou vai ficar sujo e ter que deixar para outro dia para poder ir para outro lugar que tem água. Enfim, diariamente tem a missão do banho, todo dia. Nós especificamente não temos banheiro dentro da Kombi, a gente usa barraca banheiro, então daí é outra missão. A nossa maior dificuldade na viagem não foi dinheiro, não foi nada disso. Nós como casal. Pessoal, a gente com nossos amigos perto, com os familiares perto, com uma casa, a gente sabe que não é fácil para um casal. Agora viver dentro de um espaço desses, 2 pessoas, onde a gente não tem muito o refúgio dos amigos, o refúgio da família perto. Daqui a pouco a gente não tá bem, eu vou lá jogar um futebol com os amigos. Aqui a gente não tem. Então isso com certeza, para quem vai pegar a estrada em casal, é uma das partes mais impactantes e difíceis de lidar. Então a gente já teve brigas durante esse um ano e isso não quer dizer que a gente não se ama, né? Isso não quer dizer que a gente não se ama, porque senão já tinha terminado, né? Porque é muito difícil viver num lugar tão pequenininho. A gente faz tudo junto, até no banheiro, dependendo do horário, se for de noite, não dá pra sair de casa para o outro ir no banheiro. A gente trabalha junto, a gente faz absolutamente tudo junto. Tudo junto. O banho a gente toma separado quando tá na rua. Aqui também, né? Mas quando... Agora eu entrei aqui, calma. O banho a gente toma separado na rua, porque é na barraca banheiro. Porém, um tem que estar ali dando suporte, alcança isso, alcança aquilo, liga a água, desliga a água. Então é tudo junto. E aí, tá valendo a pena a gente perder todo o desconforto que a gente tem numa casa? A segurança de um trabalho fixo, né? Perder o convívio dos amigos? Momentos da família. Tá valendo a pena? Financeiramente falando, espiritualmente falando? Tá. Pra gente tá valendo muito mais do que, meu Deus, que a gente podia imaginar. Tá muito melhor.
Eu saí da minha cidade de Rio Grande com medo, porque eu estava desempregado, indo para um lugar desconhecido. Eu peguei a estrada com medo. A Stephanie... Nunca tinha saído da minha cidade pra absolutamente nada, né? Na verdade, eu viajei pouquíssimas vezes. Eu saí de casa com 24 anos pra vir embora. De casa, que eu digo, da cidade, convívio, família. Minha família toda da mesma cidade. Então, 24 anos vivendo no mesmo lugar, tendo as mesmas amizades desde de criancinha, na escola. E do nada, sair do sul pra ir pro Nordeste, né? Nem pra ir no Nordeste, né? Pra morar no sertão do Nordeste. Porque eu saí de Itapema pra morar em Paulo Afonso. Totalmente desconhecido, tudo desconhecido. Cidade, pessoas, clima, cultura. Foi uma baita mudança. Que valeu a pena. Há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, nós estávamos no seguro-desemprego e nós não tínhamos nenhuma outra renda. Nenhuma outra renda. Nem as vendas a gente ainda tinha. Nem as vendas. E a gente, hoje, eu não vou falar em número para vocês, mas hoje a gente ganha muito mais do que se trabalhássemos nos nossos trabalhos convencionais. Hoje a gente tem muito mais experiência. Hoje a gente, que nem eu disse, para mim a magia da estrada é sentir Deus perto da gente. Hoje a gente se sente muito mais tocado por Ele. A gente está muito mais sensível, né? Na verdade, a gente está muito mais sensível a ver as coisas acontecendo. Igual o Paulo falou, no dia a dia, no trabalho, vai pro trabalho, volta para casa, tudo acontece do mesmo jeito. Tanto é mais difícil tu estar atento às coisas que estão acontecendo ao teu redor, né? E na estrada, a gente vê Deus presente em tudo, em tudo. E quando tu menos espera, Ele vai lá e te surpreende. A gente faz planos, né? A gente tem planos, vontades, sonhos. E sempre que a gente coloca isso pro outro, a gente é muito surpreendido porque sempre acontece muito melhor do que a gente planejou. Como quando nós queríamos fazer o curso para trabalhar digitalmente, nós investimos tempo e dinheiro nesse curso. E esse curso nos levou para um site que a gente começou a procurar serviço lá e conseguimos um serviço que não tem nada a ver com o curso que a gente fez. Verdade. A gente praticamente pagou esse curso para a gente criar a coragem de procurar alguma coisa digital e achamos. Então sempre foi assim, a gente faz um plano, a gente cria uma meta e Deus tem nos surpreendido. Então valeu muito a pena. Eu não sei, acho que acabou ficando um pouco mais longo do que a gente pretendia o vídeo. Eu não sei se esse é o sonho de vocês, eu não sei qual é o sonho de vocês, mas a gente achou muito importante a gente botar na nossa logo a frase "Viva seu sonho". A gente, por causa do medo, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. E tá com medo, vai com medo. Não mete o louco que nem eu fiz no início. Se planeja, se programa, estuda e se achar que não está pronto, como muitas vezes a gente fez, para e dá mais um tempo. Acho que isso foi muito importante na nossa trajetória. Então, hoje a gente vai comemorar junto com vocês o nosso 1 ano na estrada e dizer que estamos bem e felizes e surpresos, né? Com o que a estrada nos proporcionou e tenho certeza que ainda vai nos proporcionar muito mais coisas. Então, a gente quer deixar um abraço, não esqueça de curtir esse vídeo e se você tem um sonho, viva ele. A gente não é uma pessoa que tem luxúria, a gente não é uma pessoa que fica, sabe? A gente vive o nosso sonho. Simples. E tem valido muito a pena. Então, eu acho que é isso. É isso. É isso. Uhum. Então, muito obrigado. Espero que vocês estejam muito felizes, como nós também estamos. E espero que vocês sejam abençoados, que nem nós temos sido ultimamente. E a gente deixa
a nossa profunda gratidão a todo mundo que nos ajudou nesse caminho. A gente não vai citar nome, né? Pra não Ser esquecer injusto. ninguém. Mas quem ajudou sabe, desde construção de Kombi, a momentos especiais na estrada. Enfim, de todas as maneiras que nos ajudaram, a gente com certeza é muito grato e a gente lembra sempre com muito carinho. Às vezes são frases motivacionais. São mensagens tipo: professor, eu nunca te imaginei vendo isso, tu é incrível. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Que faz toda a diferença. Verdade. Então, um grande beijo, um abraço, até o próximo vídeo. E continua acompanhando, que a gente ainda vai botar os vídeos que a gente estava lá atrás ainda fazendo os passeios Lá no muito interior. legal. E um abraço, beijos. Beijo. Que lindo.